Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje é dia de podcast, a catequese no seu dia. Lembrando que os nossos podcasts têm episódios novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Sejam bem-vindos! Hoje é sexta-feira, dia 4/11/2022. Nós estamos então no mês de novembro, chegando já bem próximos do final desse ano de 2022. Que possamos pedir a Deus e a Nossa Senhora que abençoe a cada dia mais os nossos caminhos, os nossos planos, a nossa vida e a vida de todas aquelas pessoas que são importantes para nós. Hoje nós iremos refletir o capítulo 12 do livro Imitação de Cristo, que a alma se deve preparar com grande diligência para a sagrada comunhão. Voz do amado. Sou amigo da pureza e dispensador de toda santidade. Busco um coração puro e este é o lugar do meu repouso. Prepara-me um cenáculo grande e bem ornado, e nele celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Se queres que eu venha a ti e fique contigo, lança fora o velho fermento e limpa a morada do teu coração. Desterra dele o mundo todo e o tumulto dos vícios. Assenta-te qual passarinho solitário no telhado e relembra teus pecados na amargura de tua alma. Porque todo amante prepara o seu amado o melhor e mais belo aposento, porque nisto se conhece o amor de quem acolhe o amado. Sabe, porém, que não pode chegar a uma digna preparação com aquilo que fazes, ainda que empregasses nela um ano inteiro, sem cuidar em mais nada. Mas só por minha bondade e graça te é permitido chegar à minha mesa, como se um mendigo fora convidado à mesa de um rico, e não tivera outra coisa com que pagar os benefícios recebidos, senão humilde agradecimento. Faze o que podes e faze-o com diligência, não por costume ou por necessidade, mas por temor, respeito e amor. Recebe o corpo do teu amado Senhor e Deus, que se digna de te visitar. Sou eu quem te chamo, e mandou quem assim se fizesse, eu suspirei. O que te falta, vem receber-me. Quando te concedo a graça da devoção, dá graças a teu Deus, não que sejas digno, mas porque tive pena de ti. Se não tens devoção, mas te sentes muito seco, persevera na oração, suspira, bate à porta e não cesses até que mereças receber uma migalha ou uma gota de minha graça salutar. Tu necessitas de mim e não eu de ti. Não vens tu me santificar a mim, mas sou eu que te venho santificar e fazer melhor. Tu vens para que, santificado por mim e a mim unido, recebas nova graça e de novo te afervores para a emenda. Não desprezes esta graça, mas dispõe com toda diligência teu coração e recebe nele o teu amado. Importa, porém, que não só te prepares para a devoção antes da comunhão, mas também que a conserves cuidadosamente depois da recepção do sacramento. Não é menor a vigilância que se exige depois da comunhão do que a fervorosa preparação antes de recebê-la, pois essa boa vigilância posterior é novamente a melhor preparação para alcançar maior graça. Ao contrário, muito indisposto se torna quem logo depois se dissipa com recreações exteriores. Guarda-te de falar muito, retira-te na solidão e goza do teu Deus, pois possuis aquele que o mundo todo te não pode roubar,
A mim te deves entregar inteiramente, de sorte que já não vivas em ti, mas em mim, sem mais cuidado algum. Na nossa reflexão de hoje, nesta sexta-feira, nós ouvimos que a nossa alma ela deve estar preparada com grande diligência para a Sagrada Comunhão. E o que significa a palavra diligência? Significa cuidado, zelo. Por isso nós devemos, e ouvimos aqui ao longo dessa nossa reflexão, o quanto precisamos estar atentos, preparados, confiantes para receber a Sagrada Comunhão. Pois naquele momento nós estamos fazendo parte daquele momento em que Jesus ceiou com os seus discípulos antes da sua morte. Ele sabia o que esperava e ali ele repartiu o seu próprio corpo e o seu sangue com os seus discípulos e deu a cada um deles. E cada um que comungou daquele corpo e bebeu daquele sangue se tornou o corpo de Cristo, fazendo parte dele. Por isso é muito importante dar esse valor para a Sagrada Comunhão, ter esse zelo no preparo para receber a comunhão, o zelo com o nosso corpo, com a nossa alma. Pois cada vez que recebemos este corpo sagrado e tomamos esse sangue, nós estamos fazendo parte do grande mistério de Cristo, do grande momento. Nós nos tornamos discípulos e discípulas dele. E nós devemos acreditar e crer que quando estamos juntos de Cristo, nós somos invencíveis. Nenhum mal pode nos atormentar. Na solenidade de Corpus Christi, onde nós celebramos o corpo e o sangue de Cristo, Jesus Cristo, ele não diz apenas que nós somos abençoados e fortes, mas ele nos mostra isso. E Jesus mostra aos discípulos que não podem fazer nada sozinhos, mas com ele, eles podem fazer coisas incríveis. E Jesus mostra isso pra gente, que quando a gente faz parte desse mistério de Cristo, do seu corpo e do seu sangue, com ele nós podemos fazer coisas maravilhosas e receber bênçãos e graças maravilhosas. E Jesus, ele começa nos mostrando tantas maravilhas. Ele vem nos contando e nós ouvimos essas maravilhas na Bíblia, ali no Evangelho. No Evangelho diz assim: quando multidões se reúnem em torno dele, em um local deserto, ele falou à multidão sobre o reino de Deus, mas também mostrou-lhes, e ele curou aqueles que precisavam ser curados. Mas Jesus quer mostrar a eles e seus apóstolos ainda mais. Na hora do jantar, os apóstolos querem despedir as multidões para que todos possam comer. Jesus quer que todos fiquem. Eles não podem imaginar como poderiam alimentar todo mundo com apenas 5 pães e 2 peixes. Esse evangelho que aqui vos falo é o evangelho que é proclamado na solenidade do corpo e sangue de Cristo, Corpus Christi. Jesus assume. Ele faz os apóstolos se sentarem à multidão em grupos de 50, depois abençoa o pão e o reparte, e o passa para os discípulos que o levam para cada grupo. Você consegue imaginar essa cena? Pare um momento
e tente imaginar essa cena acontecendo. E ali, os discípulos continuam voltando para Jesus e encontrando mais e mais alimentos que continuavam levando as multidões. E essa lição é clara. Deixados para si mesmos, os apóstolos mal conseguem se alimentar. Trabalhando juntos e retornando a Jesus de novo e de novo, eles podem alimentar as multidões. Quando eu tento fazer as coisas sozinho, quando eu acho que eu sou suficiente para resolver qualquer problema, que eu não peço a intercessão de Deus, que eu não confio em Jesus, que eu não confio em Maria Santíssima e nos santos de minha devoção, que eu deixo de comungar, eu não consigo fazer nada. Mas quando eu deixo Jesus fazer parte da minha vida e eu faço parte dele, eu consigo muito, muito mais do que eu poderia imaginar que eu seria capaz de fazer. E esse evangelho vem nos mostrar isso. E ali, todos que estavam ali comeram e ficaram satisfeitos, como diz no evangelho. E quando os fragmentos restantes foram apanhados, eles encheram 12 cestas. Jesus fez o mesmo com trigo e uvas. Isso é exatamente o que acontece na Eucaristia, que significativamente é feita de pão e vinho. A importância do pão e do vinho na Bíblia remonta muito antes da Eucaristia. Na primeira leitura, uma figura misteriosa, Melquisedeque, a primeira pessoa na Bíblia chamada de sacerdote, oferece pão e vinho para o futuro Abraão, junto com uma bênção. Ele poderia ter oferecido nozes e frutas com sua bênção. Então sua oferta teria dito: Deus quer que você sobreviva. Em vez disso, ele ofereceu pão e vinho. Estes não são simples alimentos. São alimentos que exigem imaginação, inteligência, esforço comunitário e muito tempo para fazer. Você não ganha pão sem plantar, cultivar e colher o trigo, debulhá-lo, moer, fazer a massa, adicionar o fermento e assá-lo. Você precisa de tecnologia e precisa de ajuda. É o mesmo com o vinho. Você precisa de cestos e depósitos para colheiteiras, cubas e barris para viticultores. Não apenas cada pão e cada xícara de vinho representam trigo e uvas colhidos de longe. Cada pão e cálice representa uma comunidade de trabalhadores. É isso que Jesus está mostrando que é a Eucaristia. Como o pão e o vinho, o corpo de Cristo, a igreja precisa de uma comunidade. Nós não podemos andar sozinhos. Nós precisamos uns dos outros e precisamos viver bem para conseguirmos entender o verdadeiro significado. Por isso, neste dia de hoje, pense, reflita cada uma das palavras que foram ditas aqui. E pense, sozinho eu consigo? Eu preciso de mais forças para vencer, para chegar no meu objetivo. Tudo que a gente tem hoje, que a gente conquistou, alguém contribuiu, nos ajudou para aquilo. E Deus principalmente te abençoou e continua te abençoando para conquistar muito mais. Por isso, nunca se afaste da Santa Eucaristia. Faça parte desse corpo de Cristo, porque nós somos membros desse corpo. Cristo é a igreja e nós precisamos formar esse corpo junto com ele. Que Deus abençoe seu final de semana, abençoe sua família, abençoe a todos aqueles que você está pensando nesse momento que precisam ouvir essa mensagem. E para nos ajudar no projeto de evangelização, basta deixar sua curtida, deixar seu comentário
e compartilha. Envia para mais pessoas a mensagem de hoje. Grande abraço, até o nosso próximo encontro na segunda-feira.